Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arnaldo José Hernandes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do Departamento de Ortopedia e Traumatologia, responsável pela medicina do esporte dentro da faculdade. Nós estamos aqui nessa disciplina da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, que é o esporte na graduação da teoria prática. Vamos falar de um tema de extrema importância para todo mundo, que são alguns aspectos da medicina do esporte em geral, e especialmente sobre alguns riscos, que são os riscos de lesões na prática do esporte. A medicina do esporte é uma especialidade médica que cuida de vários aspectos ligados à atividade física. Nós atuamos basicamente num plano de prevenção, num plano de tratamento e num plano de reabilitação. Prevenção é a medicina do momento e do futuro. Tratamento são naquelas situações onde a gente vai ter algum agravamento da saúde em função da prática do esporte ou de alguma outra doença correlata à prática do esporte. E a reabilitação dessas lesões que ocorrem na prática esportiva, bem como usar a ferramenta prática da atividade física como recuperação de outros problemas de saúde. Uma coisa fundamental de nós diferenciarmos é o conceito de atividade física e esporte de alto rendimento. São dois conceitos completamente diferentes. O esporte de alto rendimento, a gente poderia comparar à Fórmula 1, onde a gente desenvolve as grandes ferramentas como, por exemplo, o freio ABS, o câmbio eletrônico, a suspensão dinâmica. A atividade física é aquilo que se aplica no automobilismo do dia a dia, que vai para as ruas. É aquilo que nós devemos fazer com regularidade para a manutenção das nossas condições de saúde dentro das mais adequadas possível. Logicamente, o mundo moderno nos conduz ao sedentarismo, que traz uma série de consequências, e é fundamental que a gente realize essa atividade física de forma habitual. A vida moderna nos levou a uma mudança de comportamento muito grande na nossa forma de relacionamento com o meio, e passamos a ser mais sedentários. Estudos de meados do século passado, de Morris e colaboradores, mostram que os carteiros e os cobradores de ônibus de Londres, que andavam muito, tinham menos doença arterial coronariana do que a população em geral ou os demais trabalhadores dessas mesmas empresas. Já nos anos 80, Pfaffenberg, estudando um grupo grande de ex-alunos de Harvard, demonstrou que aqueles que consumiam mais de 2.000 quilocalorias em atividade física por semana tinham menos mortalidade em geral, com menos obesidade, menos hipertensão arterial e menos índices glicêmicos no seu sangue. Dessa forma, fica claro entender que a necessidade de atividade física é vital para o ser humano. Porém, toda vez que a gente realiza uma atividade física, um conceito que é um princípio de treinamento fundamental, que é o princípio da sobrecarga, tem que ser seguido. Se a gente não aplica uma sobrecarga no corpo, a gente não melhora o nosso grau de desenvolvimento e de desempenho. Essa sobrecarga é benéfica e ela é estudada pelos biomecanicistas. Porém, essa sobrecarga em excesso, sem darmos tempo adequado de repouso ao corpo humano, pode trazer consequências, que são as lesões do aparelho locomotor. Essas lesões se distribuem principalmente nos membros inferiores, por ser a região de maior sobrecarga, mas pode acometer outras regiões como o ombro, coluna, cotovelo e assim por diante. Nós podemos agrupar essas lesões do aparelho locomotor em dois grandes grupos, as lesões típicas e as lesões acidentais. As típicas são aquelas que se repetem com muita frequência dentro de um esporte, como por exemplo no ciclismo. O indivíduo pedala muito, força muito o joelho e tem uma inflamação na parte lateral do joelho. E sempre que eu vejo um ciclista que me fala que tem uma dor no joelho, eu já penso logo naquele problema. E as acidentais, que são aquelas que acontecem por razões fortuitas, um movimento inesperado, alguma coisa que interfere na prática da atividade física e faz com que a pessoa tenha uma queda, por exemplo, e machuque o mesmo joelho. Eu vou pensar numa outra situação. É importante que a gente reconheça essas duas situações, porque as lesões práticas mais frequentes de acontecer são as lesões do padrão microtraumático, que são as lesões típicas. Por outro lado, as lesões macrotraumáticas também acontecem com alguma frequência em alguns esportes, como o futebol, mas não se repetem talvez com tanta frequência como essas lesões microtraumáticas de repetição. No grupo das lesões macrotraumáticas, a gente tem as fraturas,
as lesões ou as distensões musculares, as lesões ligamentares, que são muito frequentes. Elas geralmente acontecem por uma grande força aplicada num único momento. Portanto, são essas chamadas lesões macrotraumáticas, que podem ser típicas ou não. Uma das mais típicas na prática do esporte é a lesão do ligamento cruzado anterior no joelho. Muito frequente em jogadores de futebol. Vemos isso com muita frequência em todo final de semana durante os campeonatos que acontecem pelo país. Essas lesões, com muita frequência, demandam tratamento cirúrgico, incapacitam esse indivíduo se não for tratado dessa maneira, levando a custos para o sistema de saúde como um todo. Essas lesões acontecem, só do ligamento cruzado anterior, em cerca de 1 a cada 3 mil pessoas na sociedade tem essa lesão todo ano, mostrando a frequência com que elas acontecem. Por outro lado, a prática habitual de uma mesma atividade física de maneira sistemática traz aquele fenômeno de sobrecarga que é positivo. Mas quando essa sobrecarga é aplicada repetidamente, ela causa o que a gente chama de um microtraumatismo na estrutura, que em condições normais, se a gente não fizer grandes esforços e darmos o tempo adequado para a recuperação, essa estrutura se recompõe, se adapta à atividade física, melhorando o seu desempenho e se recupera. Quando a gente faz microtraumatismo em cima de microtraumatismo e não dá tempo para o organismo se recompor dessa lesão, se recuperar desse pequeno processo inflamatório, aí a gente começa a evoluir para um processo inflamatório crônico. Aí a gente começa a ter dor e limitação progressiva das atividades, o que pode, em última análise, causar uma degeneração dessa estrutura, favorecendo uma lesão mais grave nessa mesma região do corpo. Todas essas lesões têm fatores de risco, que são aqueles fatores que favorecem as suas ocorrências. A gente tem que identificar esses fatores para poder minimizar a ocorrência da lesão. Nós temos 2 grandes grupos. Nós temos os fatores intrínsecos, que dizem respeito ao próprio indivíduo, e os fatores extrínsecos, que estão fora do indivíduo. Como fatores intrínsecos, nós poderíamos citar o biótipo do indivíduo, se ele é longilíneo, alto, magro, baixo, e tudo isso pode favorecer a ocorrência de sobrecargas no aparelho locomotor. O nível de treinamento, as características fisiológicas do indivíduo, se ele está mais ou menos adaptado para aquela prática de atividade física ou prática esportiva que ele está realizando. E até fatores psicológicos. A gente sabe de pessoas com maior nível de ansiedade que acabam se expondo a mais lesão porque essa ansiedade interfere na prática do esporte. Por outro lado, os fatores extrínsecos dizem respeito a tudo aquilo que está fora. Basicamente, o tipo de treinamento que a pessoa faz, as condições ambientais, o piso, o local, condições climáticas e os implementos que ela usa na prática esportiva, o tipo de bola, o tipo de luva, o tipo de raquete. De todos esses, o treinamento é o mais importante. É aqui que a gente controla a sobrecarga. E se a atividade é feita em muita intensidade, com muita duração, com muita frequência, nós aumentamos em muito o risco de uma lesão, especialmente as lesões do tipo microtraumática. E aí a importância de um bom profissional que acompanhe a atividade física, o treinamento físico, para que a gente tenha mais benefícios e menos riscos de lesão. Dessa forma, o esporte de alto rendimento, o esporte competitivo, é uma opção individual, é um desejo pessoal. E a pessoa tem que saber que está correndo mais risco de uma lesão porque ela está trabalhando no limite do seu organismo. Porém, a atividade física regular é uma necessidade, deve ser vista como uma obrigação até. Nós dormimos todos os dias, nós nos lavamos, nós nos alimentamos e devemos fazer atividade física. Você que é aluno da Universidade de São Paulo e que passa a maior parte do seu tempo sentada nos bancos escolares, o que é vital, é fundamental para a continuidade da vida, também precisa saber que essa atividade física deve ser feita de forma rotineira e habitual. E a universidade oferece condições para que você possa fazer isso. Faça essa atividade, isso vai melhorar mais a sua qualidade de vida, a sua longevidade e certamente o seu prazer em estar vivendo uma vida de boa qualidade.